Vamos receber o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. À vontade, secretário. Muito obrigado. Prazer estar aqui, obrigado. Você já fez 40 anos? Fiz em outubro do ano passado. Caramba, é muito jovem. Eu não me acostumo com essas autoridades jovens. Mas já tem cabelo branco. Tenho, né? graças à secretaria. Graças à secretaria? Não foi a rua e o enfrentamento do crime, não? Um pouco de cada. Posso imaginar. É. Mas vem cá, eu soube que você não tinha, em princípio, a vocação para a polícia, que você descobriu isso um pouco mais tarde. Pois é, quando eu estudei em escola pública até a 8ª série, em Sorocaba, né? E aí a minha intenção era prestar engenharia. E para desespero da minha mãe, ao invés de eu seguir a carreira de engenheiro, eu fui para a carreira policial, na Academia Militar do Barro Branco. Mãe de policial, mãe, mulher de policial. Claro. Você lembra de sua primeira troca de tiros? Lembro. Marcante? É impactante, porque eu costumo falar, Biel, que é a única profissão no mundo que se faz um juramento que jura defender uma pessoa que sequer a gente conhece, mas arriscando sua própria vida. E não é uma situação confortável para nenhum policial. Até por isso, aqui em São Paulo, já há muitos anos, todos os policiais que se envolvem em ocorrências de gravidade, tendo resultado o confronto, a morte da pessoa ou não, o policial ele é afastado, passa por um período de retomada, que é uma resiliência para ver se está psicologicamente preparado. Na sua época na rota não tinha isso? Tinha. Tinha isso? Tinha. Eu falo para todo mundo, policial nenhum sai de casa querendo trocar tiros, querendo tirar a vida de uma pessoa, mas infelizmente é o mundo que a gente vive. E aí você entra numa outra troca de tiros, que é a política, né? Política. Caramba. E um político desonesto, um político corrupto, pode matar mais que bandido, né? Muito mais. Sem dúvida alguma. Perigosíssimo o poder, né? Mas sabe que a minha entrada na polícia e na política, ela tem exatamente o mesmo pressuposto, o mesmo princípio, é o ideal de mudança. Eu fui eleito em 2018, a primeira vez, eu nem imaginava ser político. Primeiro, o Bolsonaro pessoalmente convenceu você essa história é curiosa. Enfrentar a carreira política. Como foi isso? Estava eu no quartel do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, no posto de bombeiros da Casa Verde, fica ali na Ponte do Limão. E aí um dia, alguns políticos que eram policiais me procuraram, como o Coronel Telhada, como o finado Major Olímpio me fez convite, mas eu sempre declinando, não, eu quero continuar na polícia, quero chegar até coronel, enfim. Mas aí a própria população, seguidores de redes sociais falavam, não, tem que entrar, a gente precisa naquele processo, naquele anseio de renovação política. A gente vem acompanhando naturalmente a sua trajetória de ascensão. E eu percebo hoje, te conhecendo assim pessoalmente, que você está mais maduro, mais contido, eu diria, porque você já deu declarações muito fortes, matei mesmo, tem que matar, e agora você está com um outro discurso. A política está te domando? Eu acho que eu entendo perfeitamente e faz todo sentido. Eu cometi erros no passado. Um jovem tenente de 20 e poucos anos, enfim. E acabei falando, principalmente num áudio meu que vazou, que era um grupo restrito ali. E no contexto lá era que alguns policiais foram transferidos da rota porque acabaram se envolvendo em ocorrências de confrontos. Como eu mencionei, o confronto, a pessoa que menos deseja que haja um confronto em São Paulo sou eu. Porque eu vou ter um policial meu com risco iminente de morte ali. Então, mas naquela época eu assumi que estava errado, que havia falado uma besteira. Fui punido disciplinarmente na polícia por isso, enfim. E claro, logicamente, 10 anos para cá ou até mais, a gente evolui, sem dúvida alguma. A coisa de poucas semanas, semana passada ou retrasada, o evento de filiação do Guilherme Derrite ao PP acabou sendo interpretado como um lançamento da campanha do governador Tarcísio de Freitas à presidência, da eventual campanha. Essa sensação, você que estava lá, essa sensação de uma onda que é irresistível ou vocês da imprensa estão falando demais? Eu vejo que o governador Tarcísio de Freitas tem uma postura muito técnica, é uma pessoa muito preparada, é um orgulho trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas. Mas ali, sendo bem sincero, porque eu convivo diariamente com o governador não tem essa pretensão de ele se lançar candidato à presidência. E o ato da filiação lá, eu fiquei muito feliz, porque foi muito prestigiado. Assim, os maiores líderes, os presidentes nacionais dos partidos de centro-direita, todos presentes, mas era com o objetivo de
firmar mesmo essa possível pré-candidatura minha ao Senado. Política é nuvem, né? Cada hora. No momento, a nuvem está indicando Brasília para você, né? Obrigatoriamente eu tenho que voltar para Brasília, né, para o mandato ano que vem. Agora, houve uma reação àquele evento de bolsonaristas, achando que o Bolsonaro foi pouco citado pelo Tarcísio, por vocês, que vocês... É uma base difícil de agradar. Vocês se esqueceram de citá-lo o suficiente? O que aconteceu? Eu vejo que não. O que acontece é que em todo grupo político existe ali alguma disputa por espaço, é natural na política, né? Mas eu fiz questão de falar o nome do presidente Bolsonaro, de agradecer ao Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, porque a primeira pessoa a ser consultada para que eu pudesse retornar ao Progressistas foi justamente o presidente Bolsonaro. Quando o senador Ciro Nogueira veio falar comigo, eu falei, olha, presidente, para o Ciro Nogueira, né, que é presidente do Progressistas, eu volto com o maior prazer, ainda mais com esse objetivo de que a gente consiga uma renovação no Senado e viabilizar a minha candidatura. Você falou, né, que o que te moveu para ir para a polícia é a mesma coisa que te moveu para ir para a política, o desejo de mudanças, de contribuir para as mudanças. Um policial, eu acho que não tem jeito, é deformação profissional, como a gente diz, ele leva seus valores e suas práticas para a política. Deixa eu dar um exemplo. Claro. Um ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, um competente secretário de Segurança Pública, que alguns dizem se comporta como tira como juiz do Supremo, Alexandre de Moraes. Você concorda com quem o chama de ditador? Eu vejo que o princípio constitucional de harmonia entre os poderes está abalado hoje na República Federativa do Brasil. Nós estamos vivendo um período muito difícil, muito desafiador, que está gerando muita crítica, em especial pelas condenações que a Suprema Corte tem sentenciado com relação ao fato do dia 8 de janeiro, entre outros casos, humorista sendo condenado a mais de 8 anos e 4 meses de prisão. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas não está havendo um balanço correto no meu ponto de vista, né? Eu acho que os poderes eles têm que viver em harmonia e hoje, infelizmente, está se sobressaindo o Poder Judiciário sobre os demais poderes. Acho que o Congresso Nacional, muitas vezes o Congresso Nacional, por negligência do Congresso, é que há um ativismo judicial, é que há um avanço em pautas que não deveriam acontecer. Na prática, o que o Bolsonaro, seus apoiadores e aliados estão fazendo, você faz parte disso porque você é um possível, provável candidato ao Senado, é ser maioria no Senado para, eventualmente, encaminhar impeachment de juízes do Supremo e anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Você partilha dessas ideias, dessas propostas? Eu partilho que tem que existir freios e contrapesos. E compete ao Senado Federal realizar essa missão constitucional que foi prevista lá atrás. A nossa Constituição foi desenhada, escrita, primeiro para ser parlamentarista, aí mudou de última hora para o presidencialismo. Aí hoje a gente vive o presidencialismo de colisão. Mas compete ao Senado realmente realizar esse tema de freios e contrapesos, que é difícil, porque exclusivamente compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores. E os deputados e senadores realizar freios e contrapesos. Então, agora falando especificamente sobre o caso da anistia, eu creio que o princípio constitucional da individualização da conduta que não está sendo respeitado. Não é razoável a gente imaginar que todos aquelas pessoas que estavam lá nas manifestações no 8 de janeiro realmente praticaram atos para serem condenados a 17 anos de prisão, 14, 15 anos de prisão. Acho que isso gerou uma comoção até daqueles que não concordam eventualmente com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo, assim dizendo. Quem entrou, invadiu sede de poder, realizou depredação, dano ao patrimônio, obviamente tem que ser julgado, processado e condenado por isso. Agora as pessoas que estavam lá, tem gente lá que não sabia nem o que estava, nem que haviam destruído o setor então, você não defende uma anistia geral, mas uma individualização. Claro, e não sou nem eu que defendo. Isso é um princípio constitucional, da individualização da conduta. Vou mostrar uma proposta que você fez no seu primeiro mandato como deputado federal, que se tivesse ido em frente teria sido pior para o pessoal do 8 de janeiro. Vamos lembrar. Rodrigo Maia reage. Eu protocolei um projeto de lei hoje, o número 3113, que criminaliza a conduta de quem ultrajar
queimar a nossa bandeira nacional, haja vista que a nossa legislação prevê apenas uma contravenção penal para quem comete esse ato delituoso. Então, esse projeto de lei criminaliza de maneira mais rígida, tornando uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, deixa de ser contravenção penal e passa a ser crime quem desonrar e ultrajar a nossa bandeira nacional. Muito obrigado, presidente. E as faixas pedindo fechamento do Congresso também terão punição na lei? Lembra dessa ocasião? Lembro e continuo concordando. Acho que o que falta para o Brasil é justamente esse sentimento de respeito ao país, à nação que a gente vive. Você também pediu... E também não concordo com o fechamento de Congresso, óbvio. Ali o presidente Rodrigo Maia falou aquilo lá e eu concordo com ele. Óbvio que eu não concordo com o fechamento de Congresso. Aí você acaba com qualquer possibilidade de aperfeiçoamento da democracia. Não existe você acaba democracia, com a democracia. Claro. Você, como deputado, também pediu modificações na lei de terrorismo, entre aspas, um ou mais indivíduos que pretendendo, calculando ou devendo saber provocar terror social ou generalizado expõe a perigo pessoa, patrimônio e a paz pública. Figurasse essas propostas, a situação dos réus de 8 de janeiro iria se agravar. Pode ser que sim. Aí cada conduta tinha que ser avaliada, mas em razão dessa legislação, salvo engano, é o PL 149, que eu fui relator na Comissão de Segurança Pública. Eu estava pensando naqueles casos de crimes ultraviolentos. Nós tivemos em Araçatuba, no final de 2022, um pouco antes da nossa gestão. Aliás, foi a última ocasião que teve no estado de São Paulo isso. Na nossa gestão nós não tivemos. Mais de 20 criminosos armados, com 10 veículos blindados, com fuzis, com .50, capaz de derrubar um helicóptero, até mesmo um avião. Eles fecharam todas as vias da cidade, explodiram caixas eletrônicos. O nosso ordenamento jurídico não classifica esse tipo de ação como uma ação terrorista. Então, era pensando nesse caso, exatamente, que precisa da classificação do crime de terrorismo, aí sim, com agravamento da pena, sem a possibilidade de progressão do regime de cumprimento de pena. Agora, tem sido citado como exemplo inspirador, principalmente da direita, o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, que botou, salvo engano, 1,6% da população na cadeia, num país de 6 milhões de habitantes, 6.300 mil habitantes. Essa experiência pode inspirar o Brasil? Você acha o Bukele algum tipo de exemplo para o Brasil? Eu não diria exemplo, mas o que eu diria e disse inclusive num congresso, eu participei em Brasília recentemente, que tem lições que a gente pode aprender. Sabe por quê, Bial? Porque nós estamos falando de um país que já foi o país mais violento do mundo, que tinha uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes acima de 100, 109, 112 para cada 100 mil habitantes. Ele reduziu para um pouco menos de 30, lembrando que tem estados aqui no Brasil que tem mais de 50, e ele reduziu, o último censo, salvo engano, para 1,9 para 100 mil habitantes. Melhor do que países do leste europeu que são extremamente seguros. Mas a que preço, né? Essa é a questão. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que foi feito, até porque eu nem tenho legitimidade. Eu não sei o que realmente conduziu todo esse processo. Mas que nós temos lições a serem aprendidas, ou no mínimo, que a gente tem que se debruçar sobre esse caso e entender e trazer dentro da nossa realidade para um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, com cada estado ali com a sua característica, sem dúvida alguma, acho que nós temos lições a serem aprendidas. O primeiro trimestre desse ano trouxe bons indicadores na sua área, no estado de São Paulo. Homicídios caíram, uma tendência nacional, roubos diminuíram também, mas os furtos da capital estão no maior patamar da série histórica. Olha um caso curioso de furto. E um homem invadiu o condomínio onde mora o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo e roubou um carro. Essa notícia é destaque no G1, a gente confere juntos aqui. Reportagem do Abraão Cruz. O condomínio de prédios onde mora o secretário Guilherme Derrite fica na Lapa, zona oeste aqui da capital. Secretário, Guilherme, ele foi muito infeliz na escolha do endereço ou foi uma provocação? Vocês apuraram o que aconteceu? Apuramos. Vocês prenderam o cara? Primeiro, parabenizar a Polícia Civil por ter elucidado o caso, mas algo curioso, né? Ele não sabia que eu era morador. Eu tento manter uma vida extremamente discreta, moro num condomínio residencial, prédios, apartamentos, até por uma questão de segurança. Mas ele já havia furtado 3 outros condomínios da região. Então, a Polícia Civil já estava ali com a investigação avançada para realizar a prisão desse indivíduo. Agora, o que é curioso é que não foi o caso, né, do nosso amigo aí que noticiou, mas parte da imprensa
atribuindo a responsabilidade a mim. Quem cuida da segurança do condomínio é uma empresa privada. Como eu não posso pegar uma viatura da Polícia Militar, se eu fizesse isso, seria improbidade da minha parte para cuidar da segurança pessoal. Nós temos que aprender muito com uma teoria que foi muito estudada no mundo todo, que é a teoria das janelas quebradas, aplicada pelo Rudolf Giuliani em Nova York, enfim. Nós temos que punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Eu não estou falando que quem furtar uma bolacha no supermercado tem que ficar 20 anos preso. Mas esse indivíduo, ele é reincidente criminal. Hoje, a maior chaga da segurança pública, o que causa a insegurança no Brasil, é justamente a impunidade, a reincidência criminal. Já chegamos a prender, Bial, aqui em São Paulo, 30 vezes o mesmo criminoso por um crime grave, crime de roubo. Ele já tinha uma condenação, tinha 99 anos de prisão a serem cumpridas, recebeu em 2015 um indulto humanitário, porque, segundo o advogado dele, ele precisava se tratar, mas ele não estava doente. A nossa doença hoje é a impunidade, é o retrabalho que a polícia faz. Isso me ocorre agora, me lembra uma resposta que você deu ao ministro Lewandowski, né? Lewandowski falou que a polícia prende mal e aí a justiça solta, porque isso é um dito no Brasil. A polícia prende muito e a justiça solta mais ainda. Mas eu acho que essa é uma... Primeiro, o ministro está completamente equivocado, ele pediu desculpa, se retratou, enfim. Mas o que nós precisamos promover no Brasil é a reforma do sistema de justiça criminal. É isso que me move como propósito, como ideal de continuar na vida política. Quais seriam os pontos centrais dessa reforma? Vou falar de duas situações. Primeiro, da audiência de custódia. Nós prendemos aqui 4 sequestradores em São Paulo, no final do ano passado, que mantiveram um casal de idosos de 75 anos num cativeiro por 9 horas. Os policiais militares abordaram uma dupla desses 4, era um homem e uma mulher, viram que eles estavam com o cartão bancário dessas vítimas, levaram até a Polícia Civil continuou a investigação, tudo para ser uma ocorrência perfeita. Não fosse na audiência de custódia o Poder Judiciário liberar os 4 sequestradores, só não liberou os 4 porque um já era procurado pela Justiça por outro crime que ele tinha cometido. Sob qual justificativa? Que a mulher, a sequestradora, disse que havia sido agredida pelo policial. Detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito e nada foi constatado, nenhum hematoma, nenhuma lesão. Ou seja, a palavra da sequestradora acabou valendo mais do que a palavra do policial. E eles foram postos em liberdade. Eu estou falando da audiência de custódia, nós temos que rever. Por quê? Quem tem que ter acesso à audiência de custódia, no meu ponto de vista, quem cometeu um crime como sequestro já não teria direito. É um criminoso extremamente perigoso para a sociedade. Reincidente criminal também tem que cortar acesso. Crime hediondo equiparado não pode ter acesso à audiência de custódia. Um outro ponto, progressão do regime de cumprimento de pena. Sem dúvida alguma, a maior parte da população brasileira viu a covardia do assassinato, do latrocínio que aconteceu contra o ciclista Vitor Medrado, aqui no Parque do Povo, em São Paulo. Vamos... Um mês depois das investigações, o trabalho brilhante da Polícia Civil de São Paulo chegou até a mandante do crime, a Suedna, que morava na comunidade de Paraisópolis. Ela era uma verdadeira líder de uma quadrilha, ela fomentava esses assaltos. No ato da prisão dela, 3 armas de fogo ilegais, uma falsa bag de entregador que eles usavam para cometer também os delitos, ou seja, ela estimulava, ela tinha uma rede criminosa que estimulava os criminosos a cometerem esses delitos. Só que ela já foi presa pela polícia 3 vezes. E na última vez que ela foi presa, anterior a essa, ela havia sido presa por porte ilegal de armas, organização criminosa e receptação. Condenada, aí nesse caso, todo o sistema de justiça criminal funcionou. Polícia, Ministério Público ofereceu denúncia, o Judiciário condenou. Ela foi condenada a 10 anos e 2 meses de prisão em 2022. Ou seja, até 2032 ela estaria com a sua liberdade cerceada. Não fosse a progressão de regime. 2 anos depois ela estava na rua fomentando uma rede criminosa gigantesca.